Olá, começando aqui mais uma transmissão pelo canal do Conde aqui no YouTube, com o nosso programa semanal, Paulo Nogueira, economista Paulo Nogueira Batista Júnior, comentando aí os temas sobre a economia, sobre o combate à pandemia, cenário político, econômico do Brasil e do mundo. Quero saudá-lo mais uma vez aqui, Paulo Nogueira Batista Júnior. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Conde. Tudo bem? Obrigado, Conde. Boa tarde. Paulo, eu quero saudar aqui também os internautas que estão chegando aqui. Pedro Antônio Cândido já está aqui, aguardando. Juscelene Nunes de Oliveira, Gesamari Solange. Daqui a pouco, quando chegar mais comentários, eu faço uma rodada de leitura. Paulo Nogueira, você participou de um debate muito forte, muito importante hoje, com o Leonardo Atush, com o Beluso e com o Zé Dirceu. Eu assisti quase todo ele, perdi só o comecinho. E queria que você fizesse um balanço aí. Foi um debate rico, com vários cenários, várias lembranças de toda a reação as reações pelas quais o Brasil já passou diante de crises extremas, como a de 29, por exemplo, também. Como é que faz um resumo para a gente desse papo aí? O Dirceu, o Beluso e eu, instigados pelas perguntas do Leonardo Atush, fizemos uma série de considerações sobre o passado recente, a história, o Brasil, o mundo atual e o futuro. Foram muitos temas num espaço relativamente curto, de 1h30, mas foi uma discussão muito interessante. A gente sempre aprende muito. Eu sempre aprendo muito ouvindo o Dirceu e o Beluso, né? Porque eu conheço os dois há anos, né? Principalmente o Beluso, que é meu amigo pessoal há muito tempo. Nós temos muita afinidade de pensamento econômico e de preferências políticas. E o Zé Dirceu, não precisa dizer, né? É uma figura extraordinária, um grande brasileiro, um herói da política brasileira. Né? Conhece profundamente a história, a economia também do país, né? Também. E o Dirceu ressaltou, por exemplo, duas coisas, que eu achei interessantes, que eu recomendo as pessoas escutarem o Dirceu. Ele falou da importância, que nós não devemos subestimar a importância do bloco das forças de centro-esquerda no Brasil. Né? Primeiro ponto importante. E segundo ponto, que eu achei também bastante interessante nas colocações do Dirceu, é a ênfase no fato de que a crise abre também oportunidades para mudar o Brasil, para retomar o desenvolvimento brasileiro em novas bases, para interromper essa desconstrução, essa destruição que está em curso, na verdade, desde o governo Temer, né? Mas que se aprofundou pelo Bolsonaro. E, no final, o Beluso lembrou algumas figuras históricas com as quais ele aprendeu muito, o Ulisses Guimarães, por exemplo, e eu me empolguei com o comentário do Beluso e lembrei também algumas pessoas que foram muito influentes na minha formação, né? Econômica e política. O Dilson Funaro, com quem o Beluso trabalhou também, até mais tempo do que eu, e que foi ministro da Fazenda na época do Plano Cruzado, é pouco lembrado hoje em dia. O Otávio Gouveia de Bulhões, que foi ministro da Fazenda do Castelo Branco, com quem eu trabalhei depois, quando jovem, na Fundação Getúlio Vargas do Rio, aprendi muito com ele, era um economista conservador, ortodoxo, mas com um grande espírito público e muitos ensinamentos para um jovem economista como eu. Né? Tem o pessoal, quando eu fui para o governo, sabe, incidentalmente, vendo Sarney, depois de ter trabalhado anos com Bulhões, eu era, em certas questões, mais ortodoxo que a maioria dos economistas do governo Sarney. Da Unicamp, da PUC do Rio, o pessoal me implicava: ô, Paulinho, você estudou demais, aprendeu demais com Bulhões, fica aí com essas ideias, com essas preocupações sobre déficit público. Então, Bulhões, Funaro, e eu terminei mencionando uma outra pessoa, essa mais importante ainda do que os dois anteriores, ou mesmo que Ulisses, que é o nosso Lula, que eu sei que você admira também, volta e meia conversa com ele. Eu tive o privilégio, ao longo dos anos 90 e no século atual, ter vários encontros com o Lula, inclusive quando ele era presidente, e cada encontro era uma lição para mim. Isso é uma lição de sabedoria prática, de sabedoria na vida, na política. Né? Então, eu disse assim, sabe, só para terminar, Gustavo, essa introduçãozinha, eu disse assim que pessoas como Ulisses, Lula, Zé Dirceu, Beluso, Funaro, Bulhões, diferentes entre si muito, mas todas elas mostram a vitalidade, a capacidade que o Brasil tem de produzir grandes figuras no campo da política, da economia, que foram apenas os campos que nós tratamos, né? E isso mostra que o Brasil tem uma vitalidade enorme, um grande futuro pela frente, se nós conseguirmos nos livrar dessa carga
pesada. Foi o sentimento que eu tive quando eu vi você relatando essa sua experiência aqui. O pessoal já chegando forte aqui, daqui a pouco eu vou para o bate-papo, mas desse Brasil que dá certo com todas as suas contradições, complexidades, mas pessoas que se respeitam de segmentos, às vezes opostos, setores diferentes do espectro político, conservador, progressista, mas existe ali a possibilidade de diálogo, existia. Até em certo sentido, eu me ressinto um pouco daquela polarização democrática, a meu ver, entre PT e PSDB. A gente já começa a sentir um pouco de falta com todos os problemas que a gente fazia. Você está fazendo joia, porque você também... Quem diria que nós vamos sentir saudade dos tucanos? Pois é. E aí, assim, só para a gente fazer entrar nos assuntos específicos, eu primeiro quero recomendar a todos os internautas que estão assistindo a gente aqui para assistirem esse debate entre Leonardo Atushi, Zé Dirceu, Beluso e Paulo Nogueira Batista Júnior. Está na TV 247. Eu pensei até em subir no meu canal, mas deixa lá, eu passo o link, eu posso até colocar o link aqui para vocês na sequência. Foi um debate realmente histórico, a meu ver. E agora, antes de entrar em temas específicos, Paulo, hoje nós acabamos de ter a notícia aqui da morte do Rubem Fonseca, grande escritor, você deve admirar também, porque você é um leitor voraz. Há 2 dias atrás foi o Moraes Moreira, um Brasil que também vai nos deixando, né? Tem um sentimento amargo, porque é um momento muito difícil para todos nós, em que as pessoas mal podem se despedir né, das pessoas que são importantes para a nossa cultura e tudo mais. Como é que você sente assim, a perda de alguns ícones da nossa cultura nesse momento? O Rubem Fonseca faz parte de uma geração de escritores brasileiros criativos, né? Que eram não só assim literatos, mas também grandes conversadores, né? Entre eles está o Otto Lar Rezende, o Nelson Rodrigues, né? E tantos, aquele da televisão, da TV Globo, Armando Nogueira, né? Que não é meu parente, apesar de ter o mesmo segundo nome, e vários outros. A cultura brasileira se destacava no passado por uma criatividade, uma originalidade, né? E por uma ausência de sectarismo, sabe? O brasileiro não era sectário, tornou-se sectário como resultado do movimento que se organizou para derrubar a Dilma e depois prender o Lula. O sectarismo é recente, sabe? E eu volto a dizer o que eu já disse, não aqui, não hoje, mas em outros momentos, o sectarismo é mais da direita do que da esquerda, tá? A esquerda brasileira até que não é tão sectária assim, de um modo geral, sabe? Mas a direita é. Eu não estou me referindo à direita bolsonarista, que é obviamente de um sectarismo. É outro bicho, né? É outro bicho. Eu estou me referindo à direita tradicional, que é excludente de opiniões divergentes, propensa a transformar a mídia num monólogo suprimindo o debate real. Então, a cultura brasileira sempre foi plural, diversificada, exibindo uma característica que é chave para o sucesso futuro do Brasil, que é a diversidade. A diversidade brasileira é uma grande qualidade. Diversidade de raças, de etnias, de origens, de pensamentos, de abordagens do norte, do sul, do nordeste, do centro-oeste, até. Então, nós temos que recuperar esse Brasil diverso, né? Talvez vou dizer uma coisa na literatura. Eu estava vendo na cultura, eu nunca prestei muita atenção numa figura que eu acabei de assistir um filme sobre ele, sabe? O Chico Xavier, sabe? E o Chico Xavier, eu vou até comprar esse livro, tinha uma visão muito otimista do Brasil e do potencial do Brasil no mundo, sabe? E do potencial do Brasil no espiritismo, que era a corrente a qual ele aderiu, né? E ele escreveu um livro com um título muito interessante, Gustavo, eu vou comprar esse livro, Brasil, Coração do Mundo. Olha que o Brasil tem um papel, eu nunca perdi isso de vista, nos piores momentos, tem um papel a desempenhar no mundo inteiro. E falta ao Brasil o nosso Dostoiévski,
que faça para o Brasil o que Dostoiévski fez para a Rússia, que é proclamar de maneira brilhante, literária, criativa, o valor especial da Rússia no mundo. O Brasil é como a Rússia, um grande país retardatário, com muita diversidade, com muita energia criativa. E são países como o Brasil, como a China, como a Rússia, que vão renovar o mundo no século XXI e no século XXII. Não vai ser a Europa, que está envelhecida, acomodada, declinante. Não vão ser os Estados Unidos, que não conseguem mais desempenhar um papel positivo, se é que em algum momento desempenharam os americanos. Sempre foram um ponto de interrogação na cultura mundial, né? Então, o Brasil, o coração do mundo, é um mote que talvez a gente tenha que retomar assim que a gente conseguisse depositar em algum lugar. A imagem do Paulo, até saiu sua imagem aqui, não sei por quê, Paulo, mas eu fico até arrepiado com o que você está dizendo, porque você postou até recentemente um comentário sobre Dostoiévski, né? Quantos livros você já leu? Não foi você que postou isso no Facebook? E aí o sujeito vai e responde só Dostoiévski, né? Tem uma biblioteca de 40 mil volumes, mas ele só fala de Dostoiévski. E realmente falta, eu acho que o curador brasileiro está na sociologia, né? Está no Casagrande Senzala, está no Sérgio Buarque, está no Caio Prado, e tudo isso precisa ser relido também com muita atenção. Eu às vezes converso com o Lula também, e essa experiência que ele teve da prisão política, 580 dias, que ele ficou preso, ele leu muita coisa, ele leu sobre as revoltas brasileiras, e a leitura desse líder, dessa figura que você conhece tão bem, dessas obras, que é uma historiografia já mais crítica, ela pode promover uma revolução importantíssima na historiografia brasileira. Mas esse assunto é um assunto muito amplo para a gente tratar aqui no nosso programa hoje, que é um programa mais curto. Eu vou para o bate-papo, vou saudar aqui Pedro Antônio Cândido dizendo: Paulo Nogueira foi muito bem hoje no debate com o Zé Dirceu Beluso. Grande abraço para vocês dois. Quando voltar para Floripa, quero me encontrar com o Paulo para bater um papo tomando uma cerveja. Valeu, Pedrinho. Maria José Ferreira e Silva deixando aqui, Bruna Bulhões deixando também saudações, Anália Torres, olá, cara pálidas, Belém do Pará presente, Margarida Queiroz, Landgraf, boa tarde, Conde, boa tarde, Paulo Nogueira e a todos, Fátima Andrade de Salvador, só pegar mais uns comentários aqui, que tem gente que assistiu a entrevista e está comentando aqui, Cássia Barbosa, obrigado pelo comentário aqui, super generoso. Cristiano dizendo: Conde, assisti de manhã o debate, foi algo épico, transcendental. A Tuxa anunciou que estava acabando e pensei que só 15 minutos já tinha passado 1h30. Pessoal, realmente foi um debate muito importante. E nesse debate, antes de entrar na questão do Banco Central, que é o nosso tema aqui, nosso eixo, Paulo, eu percebi vocês falando também dos governos da ditadura militar, mas havia governo ali, quer dizer, o período Geisel, o próprio Dirceu cita, Dirceu que combateu a ditadura fervorosamente, furiosamente, cita políticas que foram ali estabelecidas e que foram importantes para o Brasil, para a industrialização. Você, rapidamente, interessante a ditadura militar teve um aspecto que foi também técnico, a gente pode dizer isso do ponto de vista da governança? Olha, esse é um exemplo do que eu estava dizendo antes, de como a esquerda não é sectária no Brasil. Zé Dirceu, um grande líder da esquerda brasileira, do PT, reconhece tranquilamente os méritos de vários aspectos políticas, econômicas, estratégicas de alguns governos militares. Ele citou até o Campos, que era bête noire da esquerda quando ele estava vivo, né? Com razão, aliás. Ele ressaltou que o Campos tinha um discurso ultraliberal, mas uma prática muito mais eclética, com elementos keynesianos. Ele foi um dos fundadores do BNDES, se não me falha a memória. E depois, com o ministro Castelo Branco, fez reformas de cunho liberal, mas não radicalmente liberais. Né? Pelo menos nada que se compare ao radicalismo da atual equipe econômica. Né? O neto dele faz parte de uma equipe econômica, o presidente do Banco Central atual, e neto do Roberto Campos, que foi citado pelo Dirceu hoje de manhã, e faz parte de uma equipe econômica que exibe um radicalismo que o velho Campos não praticava. Né? E, principalmente, acho que ele teve muita razão em lembrar o governo Geisel,
que foi um governo que retomou no regime militar o desenvolvimentismo brasileiro. Então, é uma linha que conecta Vargas, Getúlio Vargas, Juscelino e Geisel, que é a linha de desenvolvimento nacional brasileiro. O Geisel era moderado, mas era nacionalista, anulou o acordo militar com os Estados Unidos, fez o acordo nuclear com a Alemanha, que, aliás, foi negociado pelo meu pai, Paulo Nogueira Batista, que negociou o acordo nuclear com a Alemanha, depois fundou a Nuclebras, iniciou a implementação de um programa nuclear junto com a Alemanha, que era muito mal visto pelos Estados Unidos e pela União Soviética, porque as duas potências nucleares da época, estamos falando dos anos 70, viam com preocupação que esse acordo nuclear, declaradamente para fins pacíficos, fosse usado pelo Brasil para se armar atomicamente. E a Rússia... Foi nesse momento também que o Brasil assinou o Tratado de Não Proliferação? Não, bem lembrado. Foi depois. Ao contrário, o Brasil se recusava tradicionalmente a assinar o TNP, que eu considerava discriminatório, e foi o Fernando Henrique Cardoso, esse gênio da raça, que tomou essa medida errada de assinar o TNP. Entende? Então, são pontos da história brasileira que a gente tem que... Eu recomendo, quem quiser ter uma ideia do que foi o lado positivo do regime militar, eu recomendo a leitura do livro do depoimento do Geisel ao CPDOC da FGV do Rio de Janeiro. É um livro muito bem preparado por os pesquisadores da FGV, que discute todas essas questões de maneira bem interessante, bem inteligente. Muito boa dica, Paulo Nogueira. Eu queria, então, trazer... A gente está num quadro no Brasil, a cada dia pior, voando no escuro, com um problema aí estrutural, quase comum a todos os países, mas no Brasil muito mais grave, que da subnotificação, da falta de testes. Hoje eu fiz uma pequena pesquisa no Google rápida para procurar a quantidade de testes que o Brasil apresenta hoje de Covid-19. Só tem promessas e retórica. Você não acha um dado concreto. O último dado é da revista Exame, 63 mil testes feitos num país de 210 milhões de pessoas, sendo que Nova York fez 500 mil testes. No estado de Nova York, 20 milhões de pessoas. Então, a gente está no escuro e com muita fragilidade. Agora, o ministro da Saúde, mais uma vez, demissionário, o seu secretário já pediu demissão, que elaborou a política que está sendo combalidamente posta em prática aí pelo governo federal. E a gente tem de ver também a questão da economia. A que ponto, né, o Banco Central, por exemplo, pode intervir, elaborar uma intervenção no cenário brasileiro para minimizar o impacto nos mercados e também no mundo do trabalho. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, porque eu sei que há uma cisânia, uma disputa dentro do próprio segmento progressista a respeito dessa hipótese, né, do Banco Central fazer uma intervenção mais forte ou ficar discreto nessa condição. Conde, primeiro uma pergunta técnica. O vizinho aqui está escutando Gal Costa aos berros, está aparecendo ainda como... Não está aparecendo, não. Gal Costa é grande figura da cultura popular brasileira, mas aos berros aqui poderia ter atrapalhado um pouco. Mas, enfim, a Gal Costa dos anos 70? Aquela ótima, né? Interessante. Mas o Banco Central é uma questão muito complicada. Eu notei isso que você disse aí, que dentro da esquerda, dentro do campo progressista, as pessoas já estão se digladiando, às vezes em termos duros, a respeito da intervenção do Banco Central na economia neste momento, né? Nos mercados financeiros e até fora dos mercados financeiros. Eu diria a você o seguinte: é importante essa questão, vou tentar explicar da maneira mais clara possível para quem não é especialista, porque eu imagino que a maioria dos nossos ouvintes não sejam economistas. O Banco Central tem instrumentos poderosíssimos e está buscando ampliar esses instrumentos por emenda constitucional e por legislação. Tem que olhar com muito cuidado, porque o controle que a sociedade exerce sobre o Banco Central é muito frágil. E o Banco Central, tradicionalmente, no Brasil, ele foi capturado por interesses financeiros privados.
Isso decorre de várias coisas, mas, sobretudo, da maneira como é constituída a diretoria do Banco Central, que é composta de executivos que vêm do mercado financeiro, passam um tempo com o presidente ou diretor do Banco Central e voltam para um cargo mais bem remunerado, mais confortável ainda, mais prestigiado, depois que saem do Banco Central no mercado financeiro de novo. Então, é o que os americanos chamam de portas giratórias, que não existe também em outros países, mas é muito claro aqui, e é muito preocupante que exista um Banco Central tão vulnerável a lobbies financeiros no momento de crise. Porque aí você pode ter uma ação não transparente do Banco Central que resulta no seguinte: o pretexto, o motivo, vamos dizer assim, é salvar o sistema financeiro e impedir o aprofundamento da recessão. Ótimo, motivo nobre e válido. Mas a execução dessa política, com o Banco Central dominado por lobbies financeiros, pode ser muito prejudicial ao interesse público. Vou dar um exemplo, se me permitir, um exemplo talvez seja mais fácil de entender, mais concreto. O Banco Central tomou uma medida importante recentemente, que foi reduzir os depósitos compulsórios dos bancos. Isso é bom? Não necessariamente. Porque se você injeta recursos nos bancos, libera recursos antes retidos no Banco Central para os bancos, e os bancos sempre sentam em cima, não repassam esses recursos para o crédito, o que acontece? Nada de positivo. Os bancos ficam encharcados de liquidez, né? Não fazem crédito adicional, ou pouco fazem, isso tem, portanto, nenhum efeito importante sobre demanda, e piora a situação das finanças públicas. Por quê? Porque você troca um passivo relativamente barato, que é o passivo do Banco Central, na forma de depósitos compulsórios. Por quê? Por que outro passivo? Os bancos pegam o dinheiro, não ficam com papel moeda ou com reservas em caixa. Compram o quê? Títulos públicos federais, que são papéis de prazo curto e mais caros do que o depósito compulsório, menos controlados pelo poder público, entende? Então, a dívida pública consolidada, Tesouro mais Banco Central, muda de composição para pior, o custo dela aumenta e o controle do Estado sobre ela diminui também. E os bancos lucram mais, à custa de quem? Do erário. Né? Esse tema está um pouquinho, eu estou sentindo que está um pouco difícil de explicar isso assim em palavras, oralmente. O público leigo, né? Eu vou publicar um texto, sabe, que vai circular a partir de segunda, sexta-feira na Carta do Capital, e de maneira mais ampla, em versão mais ampla, em várias outras mídias a partir de segunda, que chama Bancos e Banco Central e Bancos na Crise, onde eu vou tentar esmiuçar um pouco mais esse texto. Eu vou botar na minha página. Aliás, deixa eu aproveitar e fazer uma pequena propaganda aqui. Esses vídeos, entrevistas, palestras, eu boto no meu canal no YouTube, né? Mas eu tenho também um site, uma página, onde eu boto textos como esse que eu estou preparando, vou botar, chama o www.nogueirabatista.com.br. Ali aparecem não só vídeos, como também textos, inclusive textos um pouco mais longos. Vai ser uma espécie de textão, como diz o pessoal, sabe? Sobre o Banco Central. Mas eu acho que vale um textão, dada a complexidade do problema e dada a importância, porque os valores que o Banco Central está mobilizando e vai mobilizar são gigantescos. E quem é que controla isso? A quem o Banco Central presta contas? A que preço se faz essa intervenção? Então, deixa eu te fazer uma pergunta mais direta política com relação ao procedimento do Banco Central. Eu acho que um dado interessante que me chama a atenção é que nós não falamos, o noticiário não fala muito do Banco Central nesses momentos. E aí me vem aquela metáfora do jogo de futebol, que é quando você não fala do juiz, é porque o juiz está apitando bem. Queria saber se confere essa percepção, porque eu me lembro, por exemplo, no próprio tempo do Fernando Henrique Cardoso e nos tempos de Lula e Dilma, se falava muito do Banco Central o tempo todo. Não se falar tanto do Banco Central significa que ele está agindo com independência? Você acha que isso está nesse momento do Brasil? E aí você aproveita e emenda, Paulo, explica para a gente essa questão da impressão de dinheiro, que também causa uma certa celeuma e as pessoas não entendem muito bem, mas como assim imprimir dinheiro? Faz sentido? Você já disse isso em outros momentos. Queria que você explicasse tecnicamente no que isso pode ajudar num momento como esse, em que nossa economia está praticamente paralisada.
É verdade que tem se falado pouco no Banco Central. Não acredito, entretanto, que seja porque o juiz está indo muito bem. Não. Acho que a mídia tradicional tem um certo interesse em jogar uma cortina de fumaça e impedir que esse tema venha à baila, sabe? Porque são muitos interesses. A turma da bufunfa controla o Banco Central e controla a mídia tradicional. E ela não quer colocar à luz do dia as operações que estão sendo feitas para preservar os seus interesses, entende? Colocavam naquele momento anterior. É porque no momento anterior, você falou no governo Fernando Henrique, houve uma coisa gravíssima, que 3 grandes bancos privados brasileiros quebraram. O Bamerindos, o Nacional e o outro, o E Econômico. aí teve aquele programa de auxílio, né? E o ProER, né? Aí foi muito polêmico o ProER, eu mesmo participei dessa polêmica na época. Nós vamos ter que fazer uma polêmica agora também de Oscilou aqui o sinal do Paulo. Acho que é só uma pequena oscilação. Vamos ver se ele volta rapidamente. Paulo, estamos aqui te esperando. Vamos ver. Enquanto ele reestabelece o sinal, está me mandando acho que um zap aqui. Ah, não foi o Paulo. Enquanto ele restabelece o sinal, aproveito para ler os comentários aqui no nosso bate-papo. Bruna Bulhões. Paulo é maravilhoso, tenho aprendido muito com ele, apesar de não saber nada sobre economia. Obrigado, Bruna. Ana Luísa Ramos, boa tarde. Lula Inocente, Rio de Janeiro. Pedro Antônio Cândido, o Paulo mora no bairro João Paulo. Vamos perguntar para ele na sequência aqui. Emília Miachon. No início da quarentena, tive gripe leve, tosse, corpo pesado, sem febre. Tenho mãe com 85 anos. Quero fazer teste para ter certeza de não contaminá-la. Cadê teste? Não tem teste no Brasil. São só promessas. O que eu falei agora há pouco para o Paulo, que deve estar tentando se reconectar. Você faz uma busca por testes. Eu queria até propor para a Fiesp ou para qualquer outra instituição fazer o testômetro, né? Eles não tinham lá o impostômetro. Vamos fazer o testômetro para ver a quantas anda a testagem de Covid no Brasil, muito a menor do mundo, dos países mais atingidos pela Covid-19, pelo coronavírus. São 200. Os dados também eles envelhecem, eles não são atualizados pelo Ministério, e a gente tem um cenário realmente tenebroso pela frente. Deixa eu ver se o Paulo, como é que está. Pode até ter acabado a bateria do celular dele, que ele estava carregando. Como está aí? Deixa eu perguntar para ele. Vamos ver. Ele deve estar tentando se reconectar. Enquanto ele não se reconecta, eu vou ler mais um pouquinho aqui. Olha só. Iaurete Mavutsinin. Até parece que desconhece a existência do Grande Sertão Veredas. Um linguista, tem a dó. Iauarete. Desculpa, mas eu sou fã do Guimarães Rosa, mas acho que não se compara aquilo que o Paulo estava se referindo, de um discurso fundador de uma cultura para o mundo, como Dostoiévski fez com a Rússia, né? Significando a Rússia como uma espécie, como ele diz, acho que a interface que ele faz ali com o Chico Xavier é interessante, Brasil, coração do mundo. Eu acho que o Guimarães Rosa é mais universal. Acho que ele promove e estabelece assim uma linguagem nova, né? Com todos aqueles, enfim, aquela proliferação lexical, aquelas misturas que ele foi fazendo e toda aquela saga sertaneja. Eu não entendo que seja similar àquilo que o Paulo defendeu com relação ao Dostoiévski para a Rússia. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Acho que acabou a bateria do celular do Paulo. A gente tem mais alguns minutos de programa. Vamos tocando. Deixa eu ler mais algumas perguntas aqui de vocês, mais alguns comentários. Enaldi Brigoni, boa tarde, com alegria. Fora Bolsonaro e toda a sua turma, Formosa, Goiânia, 66 anos. Obrigado, Enaldi. José Carlos Diniz Gonçalves, olá, Conde, boa tarde. Nesse cenário político atual, quais figuras podem fazer frente a esse flagelo do Bozo? A meu ver, quem me acompanha sabe que eu cada vez mais insisto que só o Lula, né, está numa dimensão bastante diferente assim dos demais, com todo respeito. As pessoas ainda estão assustadas, né? Percebo isso em setores que chamam a atenção pela liderança, PSOL, PCdoB, ainda com toda a desenvoltura do Flávio Dino, mas existe um certo acanhamento. Eu ia perguntar isso para o Paulo, não sei se ele vai conseguir voltar, mas eu vejo uma certa calmaria
por incrível que pareça, em setores da oposição, da esquerda brasileira, com relação ao Bolsonaro, como se fala, ele está conseguindo voltar. Paulo Nogueira parecia Brasil, ficou no escuro um tempão. Desculpe, não sei se... Desculpe, houve uma falha aqui, caiu a bateria, eu pensei que estivesse carregando, mas tinha algum problema no carregador ou na tomada. Eu te Agora perguntei mudei se de estava tomada, estou segurando aqui na mão mesmo. Dá para a gente finalizar, então, Paulo? Você aproveitou o intervalo aí para conversar com os ouvintes aí? Eu aproveitei para conversar com os ouvintes. Internautas. Falando aqui, tem um ouvinte que falou, um internauta aqui que falou do Guimarães Rosa, falou, puxa, mas Guimarães Rosa seria um similar do Dostoiévski, né? Para o Dostoiévski para a Rússia, o Guimarães para o Brasil. Eu achei que é diferente, né? Acho que o Guimarães... Eu acho que o nosso Dostoiévski foi o Nelson Rodrigues, né? Acho que sim, é verdade. Mas aí nós temos que ter um outro, porque agora o Brasil vai ter que dar um salto, né? Para sair desse lamaçal e para desempenhar o papel que ele tem que desempenhar no mundo, né? Mas só para arrematar o negócio do Banco Central, é muito complicado, mas basicamente nós temos que... Eu vou estimular as pessoas, de um modo geral, especialistas e não especialistas, inclusive os parlamentares, a chamar o Banco Central para prestar contas. Audiências urgentes para explicar direito o que eles querem fazer, o que eles estão fazendo, para que nós tenhamos certeza de que o lobby bancário não vai agir livremente. Não pode dar carta branca para o Banco Central. Não pode dar carta branca para o Banco Central. O Banco Central tem um papel de estabilização? Sim. Não pode permitir a quebra de instituições financeiras? Sim, não pode. Mas não pode fazer isso ao bel prazer dos burocratas e dos seus contrapartes financeiros, entende? E aí a gente percebe o vácuo de liderança pelo qual o Brasil está passando. Quer dizer, na ausência de governo, porque a gente tem uma ausência concreta de governo, né, Paulo? Não sei se o Braga Neto pode dar conta de uma demanda técnica econômica para o Banco Central, porque a gente sabe, você já falou outras vezes, que essa história da independência do Banco Central é relativa. Precisa ter uma linha de ação de um governo soberano eleito pelo povo. Isso. Independência do Banco Central em relação ao sistema financeiro privado. É isso que é preciso garantir. Então, os congressistas, os parlamentares de esquerda que lá estão, têm que dedicar uma parte do seu esforço a chamar o Banco Central para prestar contas urgentemente, porque estão sendo colocados trilhões. Esses trilhões podem ser cobertos, em parte, com emissão monetária, que é um passivo não remunerado do Estado, mas o grosso dos recursos injetados pelo Banco Central será coberto por emissão de título de dívida pública, sobrecarregando, portanto, as finanças públicas agora e no futuro, na medida que vai gerar um fluxo de juros para ser coberto. Então, se nós bobearmos, se a crise for mal conduzida, for mal enfrentada, ano que vem nós estamos na seguinte situação: voltamos ao pré-crise, na melhor das hipóteses, pandemia superada, mas com a dívida pública muito mais alta e com a carga de juros mais alta. E o coro dos economistas, dos jornalistas, dos políticos, pregando austeridade, corte de gastos, vai voltar. Vai voltar. E nós vamos ficar na mesma armadilha, só que pior, com a dívida pública muito mais aumentada. É inevitável que aumente, mas que aumente de maneira inteligente, não para encher as burras dos bancos privados e defender Agora, interesses. não é um risco esse quadro que a gente está enfrentando, quer dizer, um governo muito frágil do ponto de vista técnico, do ponto de vista da soberania, e um Banco Central funcionando quase que, como você citou aí, a bel prazer. Quer dizer, você está sentindo isso nesse momento, Brasil? É que o Banco Central, Conde, é uma máquina bem estruturada. É uma máquina bem estruturada do setor público brasileiro, do Estado brasileiro. Isso é bom. O problema é que ela foi capturada, em grande parte, por interesses privados, que ela deveria regular. Houve aquele fenômeno conhecido na literatura econômica, que é a captura do regulador pelos regulados, entende? Então, o que a gente pode fazer nesse momento? Enquanto esse governo está aí, espero que não seja por muito tempo, as forças políticas mais esclarecidas têm que cobrar, têm que supervisionar. É papel do Congresso supervisionar o Executivo, por exemplo. É papel do Congresso verificar se o Executivo está agindo dentro da lei, agindo de acordo com o interesse público, agindo de forma transparente. Não é? Existe uma coisa importante, que é a Lei de Acesso à Informação, que o governo Bolsonaro tentou
barrar, tentou bloquear. Eu acho que no próprio governo Temer isso já foi bastante prejudicado, já, a lei de acesso. Mas ela existe, ela é uma coisa importante e que nós temos que, para fins de avaliação do que faz o Banco Central, cabe usar a lei de acesso à informação também. Não é? As equipes de assessoria dos parlamentares podem preparar questionamentos em audiências, em pedidos de informação, não é? E tudo isso pode... E na discussão de leis que são propostas. Por exemplo, existem leis que estão sendo propostas no momento que dizem respeito à atuação do Banco Central na crise. São válidas? Não são válidas? Por quê? Tem que ser examinado, tem que ser debatido. Tem que chamar especialistas independentes para o Congresso, não pode ir lá fisicamente, mas pode participar de audiências públicas remotas, né? Com autoridades governamentais, submeter essas autoridades ao crivo do questionamento independente para que a gente possa ter certeza de que o estrago não será muito grande na atuação não transparente do Banco Central. Porque ele sempre... E existe essa índole nesse governo, né? Aproveitar que todo mundo está preocupado com e tal, e seguir com uma agenda sem a menor pudor, né? Sem a menor preocupação com as vidas humanas, e concretamente, porque essa história de ruptura do isolamento, da quarentena, para permitir aí que as pessoas trabalhem, tem um apelo forte, imediatista, mas isso piora muito mais o quadro posterior que nós vamos enfrentar, porque a pandemia, nesse sentido, vai piorar muito a experiência de todos os países, já deixaram isso claro. Para o último bloco aqui, Pedro Antônio Cândido está perguntando aqui, Paulo, hoje podemos gritar abaixo a humildade? Eu não sei exatamente a qual caractere que ele está se referindo aqui. Abaixo a humildade, quer dizer, talvez seja para se afirmar como país. Que é difícil o Brasil afirmar sua grandeza hoje com esse governo que nós temos. Aliás, uma pergunta que eu gostaria de ter feito naquela roda lá com você, o Beluso, o Dirceu e o Atush, é assim, até que ponto, quer dizer, as consequências de um governo tão assustador, que ganha todas as manchetes do mundo todo, o governo Bolsonaro, com a falta de controle, de cuidado, de combate à pandemia no Brasil, será que nós, brasileiros, quando essa situação normalizar daqui a 2 anos, talvez, vamos ser bem recebidos no exterior? Né? Cidadão brasileiro, passaporte brasileiro? Como é que é isso, Paulo? O Pedro Cândido, né? Foi o Pedro Cândido que falou. Eu acho que ele estava querendo aludir ao seguinte, à observação, talvez, do Nelson Rodrigues, que dizia que não peça humildade ao brasileiro. O brasileiro precisa, ao contrário, do sentimento de grandeza. O brasileiro é um humilde ser, não sabe das próprias qualidades, deprecia as próprias qualidades. Né? Acho que esse é o sentido da observação dele, abaixo a humildade. Né? Nós temos que pensar grande, sem dúvida. Por mais difícil que seja a nossa situação, nós temos que pensar grande, pensar de maneira condizente com o tamanho do Brasil. Por isso que eu resolvi dar o meu livro, publicado no final do ano passado, o título O Brasil não cabe no quintal de ninguém, que é uma grande nação e tem que se comportar como uma grande nação, e não como um vira-lata que procura se alinhar tolamente a qualquer potência que seja, Estados Unidos, China, qualquer uma. Né? Então, mas não era isso, a sua pergunta era outra, era sobre... Você estava querendo levantar sobre o prejuízo que está sendo construído nesse momento diplomaticamente para o Brasil. Sim, isso é muito importante. Essa sua pergunta é muito importante, Gustavo. Eu morei no exterior numa época que o Brasil tinha uma imagem muito boa, de 2007 até 2015, basicamente. Depois já começou a piorar. Mas hoje eu temo que a imagem brasileira tenha virado para pior de uma maneira muito grave, por causa de várias coisas. Uma delas, a maneira como o governo brasileiro se portou diante das questões ambientais, que são muito caras à maior parte da população mundial, sobretudo aos jovens, mas não apenas a eles. E agora, com a pandemia, é o único líder de país importante que está se comportando como negacionista, dizendo que é uma gripezinha, dizendo que não é grave, mandando o pessoal sair na rua, estimulando comportamentos arriscados. Né? Então, a imagem do Brasil sofreu uma queda impressionante em pouco tempo. É uma pena, mas é fato. E eu tenho a impressão que hoje, passear, quando nós pudermos viajar, vamos descobrir que não é tão fácil se representar como brasileiro.
Eu me lembro quando eu me apresentava como brasileiro antigamente, era um sorriso de orelha a orelha. A simpatia que o Brasil irradiava era muito forte, sabe? Nosso soft power era muito forte. E esse governo desbaratou rapidamente esse capital de soft power que o Brasil tem, mas vai ser possível recuperar. As pessoas estão pensando assim, isso aí é um ponto fora da curva, né? O Brasil não é isso. Ou esperemos que o Brasil não seja isso. Assim pensam os estrangeiros que não têm uma predisposição negativa em relação a nós, né? Lamentavelmente eu percebo que vai ser um trabalho difícil. A gente pode conquistar isso mais uma vez, mas é um trabalho difícil, que o estrago é muito grande. A gente vê noticiário internacional sobre o Brasil, é uma coisa de muita tristeza. Chegando ao fim aqui do nosso papo com o Paulo Nogueira Batista Júnior, eu quero agradecer a todos que tiveram presentes aqui comentando. Paulo Nogueira, chamar as pessoas para se inscreverem no canal do Paulo Nogueira Batista Júnior. Eu coloquei o link na descrição dessa transmissão e também do bate-papo. Hoje vai virar 1000, hein? Hoje é seu canal. Aí deslancha, Paulo. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por esse papo hoje que foi tão importante, com o Beluso, com o Dirceu, com a Tuxi, e cada vez mais participando mais. E estamos aguardando o artigo que você vai publicar. E quando que vai sair o artigo? Final de semana? Sai na Carta Capital na sexta-feira, mas circula mais amplamente em versão ampliada na segunda-feira. Eu mando o link para você. Muito bom. Tá bom. E a gente compartilha aqui o artigo do Paulo na sequência. Obrigado, Paulo, querido. Um abraço. Abraço. Obrigado a você. Quando você saiu aqui, eu falei assim, eu me senti que nem o Brasil, tudo no escuro. Tudo no escuro. Não? Ninguém não sei. Desculpa a confusão. Desculpa a confusão. Imagina. Tudo bem, querido. Um abraço e até a próxima. Um abraço. Valeu. Até a próxima.